Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Juliane Terra, do canal Estude Passe, e hoje nós vamos continuar com a nossa aula, nossa playlist sobre concordância verbal. Hoje é a nossa aula número 5. Vamos nessa? Então vamos continuar a nossa videoaula sobre concordância verbal e hoje a aula vai ser rapidinho, mas eu quis deixar esse assunto para um único vídeo. Eu vou até especificar na descrição e no título dele que é a concordância com o verbo haver e o verbo fazer. Porque são dois verbos que exigem uma atenção maior, porque ele não segue a regra de que o verbo ele deve concordar com o sujeito. Até porque nós vamos observar que dependendo da situação, do significado do verbo haver e do verbo fazer, eles nem mesmo têm sujeito, né? Interessante isso. Então, vamos entender um pouquinho sobre como funcionam esses dois verbos. Vamos então agora observar essa concordância especial por meio dessa tirinha. Veja, olha, verbo haver indicando tempo transcorrido ou equivalente a existir. Então, quando o verbo haver tem esses dois significados, tanto de tempo transcorrido ou equivalente à palavra existir, nós vamos ter uma situação especial para ele. Olha, vamos ver aqui a tirinha, olha. Repartição piolho. Um sonho, um grampeador com grampos infinitos. Bom dia, chefe, o que tenho para fazer hoje? Digitar, imprimir, grampear, carimbar, protocolar e arquivar. Jura que já não fiz tudo isso ontem? Você faz isso há 7 anos, filhos. Filhos, 7 anos. Então, veja só, com base aqui na conversa dos nossos personagens, nós podemos observar que existe um verbo, né, que faz parte aí da nossa explicação, que é aqui, ó, aí eu extraí, tá? Eu extraí da nossa tirinha essa frase, olha. Você faz isso há 7 anos, filho. Repare só o verbo haver. Por que ele está no singular? Você acha que ele deveria estar no plural? Então, por que esse verbo ele não pode ficar no plural? Porque ele é um verbo que indica tempo transcorrido, tá? Que no caso há, e ele sempre vai ser usado no singular, porque ele não tem sujeito ao qual está concordando. Então, a gente chama isso de verbo impessoal, ou seja, não tem pessoa que concorde com este verbo. Desta forma, ele vai ficar no singular sempre. Veja que é verbo haver indicando tempo transcorrido ou existir, tá? Vamos ver agora quando ele equivale a existir. Então, vamos observar agora a tirinha do nosso exemplo. Papai, por que a maioria das crianças brinca numa boa até que uma criança queira algo que a outra tem? E elas terminam brigando por causa disso. Não sei, Hamlet, mas se conseguíssemos descobrir, não haveria mais tantas guerras. Verdade, né, gente? A conversa aqui dos nossos personagens, ela faz muito sentido. Mas, na verdade, o que eu quero observar aqui, retirar do texto, é extrair essa última oração, olha, dessa conversação. Se conseguíssemos descobrir, não haveria mais tantas guerras. Então, veja aqui, olha, que esse verbo haveria está no sentido de existir. Eu não poderia substituir por existiria. Mas veja só, esse verbo haveria, na verdade, ele não tem um sujeito, né, a qual se refere também a mesma situação do verbo fazer, que a gente viu na tira anterior, e aqui ele está destacado como verbo transitivo direto, e tantas guerras, ele na verdade é o objeto direto. Então, na verdade, o verbo ele concorda com o sujeito e não com o objeto. Por isso, nesse caso, ele vai ficar também no singular, tá? Vamos ler aqui essa observação, ó. Guerras é núcleo do objeto direto, ó, igual tá aqui, ó, núcleo do objeto direto. Do verbo haver e não pode, por isso, determinar a flexão verbal. Porque às vezes é aí, né, o golpe tá aí, cai quem quer, né, gente? Quando você olha e vê
o verbo e tantas guerras, uma palavra, no caso complemento no plural, você às vezes cai no erro de achar que esse aqui é o objeto, é o sujeito da oração e tem que concordar com o verbo. E não é. Na verdade, ele é um objeto direto. Então, gente, o golpe tá aí, cai quem quer. É preciso cuidado em casos como esse para não errar, pensando que o objeto direto é o sujeito e fazendo com ele a concordância de um verbo impessoal. Então, é o que eu disse, gente, muito cuidado, porque o verbo haver, no sentido de existir, o verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, eles, ou o haver também, é, você deve sim colocar ele no singular, tá? Vamos ver aí mais um caso, que é o verbo fazer, indicando também o tempo transcorrido. Nós vimos o verbo haver, indicando o tempo transcorrido, vimos o verbo haver, indicando o verbo com o significado do verbo existir. Agora vamos ver o verbo fazer, indicando o tempo transcorrido. Vejamos. Verbo fazer indicando o tempo transcorrido. Vamos ver a tirinha para que a gente possa contextualizar um pouquinho. Faz dias que não aparece uma mosca, o sapinho triste, ó. Nem uma mosquinha. Não vou aguentar de fome. Puf, aí caiu a mosquinha, apareceu justamente porque ele morreu, né? Ele morreu, começou a exalar um cheiro ruim, então a mosquinha apareceu. Mas vamos agora nos apegar a uma oração aqui, né? Faz dias que não aparece uma mosca. Veja esse faz aqui. Esse faz é o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Desta forma, ele vai ser um verbo impessoal, ou seja, não tem sujeito com o qual ele vai concordar. Então, na verdade, esse dias, que pode aí, como a gente diz, é o golpe, é o golpe, é o golpe, né? Cuidado, porque esse dias aqui, ele não vai ser o sujeito da oração, ele é o objeto direto. Então, ó, atenção, se liga aí, tá? Se liga na dica. Não vai colocar esse verbo no plural, achando, aqui, ó, o sujeito. Não, é o objeto. Então, não concorda, tá? Então, a oração faz dias que não aparece uma mosca. Ou seja, tempo transcorrido, verbo no singular. Verbo fazer no singular, ok? Então, gente, é isso aí. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Nós teremos mais 2 videoaulas. Eu espero que você esteja entendendo este assunto. Curte aí a nossa aulinha, comenta, faz aí o comentário, coloca um coraçãozinho se você gostou, se você ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários, de repente a gente faz uma videoaula sanando aí a sua dúvida, tá bom? Então, até a próxima, beijo, beijo, tchau, tchau, fui!